Olá, nono ano, tudo bem? Bom, vocês devem estar olhando esse vídeo, já o título ali, Primeira Guerra Mundial. Vocês devem estar falando, pô, professor, a gente já viu esse conteúdo em sala de aula, mas conforme foi o prometido, a Primeira Guerra Mundial nós estudamos antes da paralisação por causa da pandemia, estudamos em sala. Na primeira semana que tivemos aula à distância, né, não presencial, nós fizemos um resumo. E como não vamos voltar à aula presencial ainda, tão, pelo menos não há previsão de volta, então nós vamos fazer a terceira revisão para a realização da avaliação. Então, só para uma retomada de conteúdo, eu vou elaborar aqui alguns vídeos bem rápidos, só para dar uma lembrada no assunto, visto que você já tem o material apostilado, já tiveram essas aulas e tem esse PowerPoint que eu também estarei utilizando nesse vídeo. Então vamos lá, Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918, que nessa época, era conhecida como a Grande Guerra Mundial. Ela só vai ter essa nomenclatura de Primeira Guerra Mundial quando ocorreu, né? Quando ocorreu o início da Segunda Guerra Mundial a partir de 1939, aí ela passa a ser denominada então a Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos uma frase do general William Sherman, né? Somente aqueles que nunca deram tiro, nem ouviram os gritos, os gemidos dos feridos, é os que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é um inferno, certo? Bom, o que foi então? Vamos dar um conceito para a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado ocorrido no início do século XX, 1914, né, no território europeu, e envolveu grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período de grandes avanços tecnológicos, principalmente na área militar, e aí, depois de serem utilizados na guerra, né, de forma bélica, aí começou a se estender para outras áreas, desde informática ou tecnologias, né, e medicina, tá? Mas primeiro foi um avanço tecnológico, principalmente na questão bélica, tá bom? As possíveis causas para o conflito, para o início da Primeira Guerra Mundial. Disputas de mercados internacionais, o que chamamos isso de imperialismo, ou também chamamos de neocolonialismo, onde as principais potências europeias vão disputar colônias, áreas de influência na Ásia, na África, na Oceania, né? Principalmente Ásia e África, vão brigar por esses territórios. O neocolonialismo, muito semelhante com o que ocorreu no colonialismo, por exemplo, quando Portugal e Espanha colonizaram a América, tá? E o neocolonialismo, esse imperialismo aí do século XIX, né, início do século XX aí, esse imperialismo se dá quando ocorre o fim do colonialismo. Então, ali no início do século XIX, quando os países da América estão se tornando independentes, aí começa então o neocolonialismo, certo? Bom, e aí nós vamos ter o atrito entre as grandes potências por causa dessas questões coloniais, porque essas colônias da África, da Ásia e Oceania também ali, elas vão servir de mercados fornecedores de matéria-prima barata, vai servir de exploração de mão de obra, também essas colônias, e mercado consumidor dos produtos excedentes na Europa, certo? E também servirá o quê? No neocolonialismo teremos isso. O capital excedente no mercado europeu, na Europa, nessas potências europeias, o capital excedente, ele era investido nessas colônias da Ásia, da África, não porque os europeus, no caso aqui, as potências estavam fazendo alguma bondade, mas eles investiam em algo, em coisas, né, ou em algo que eles pudessem cobrar pelo uso. Por exemplo, ferrovias, entendeu? Então, tudo que eles pudessem cobrar, ganhar dinheiro com a utilização, prestação de serviço, então eles investiam o excedente desse capital na Ásia e na África, certo? Também nós vamos ter um dos motivos da guerra, a França queria revanche contra a Alemanha por ter perdido os territórios de Alsácia e Lorena. Bom, quando a Alemanha se torna um Estado unificado
em 1870, ou seja, um país moderno como é hoje, em 1870, a Alemanha entra numa guerra contra a França, a Guerra Franco-Prussiana. E a Alemanha vai vencer essa guerra da França e vai tomar da França as regiões de Alsácia e Lorena, aumentando a rivalidade entre essas potências. Tanto é que, após essa guerra franco-prussiana, essa guerra entre Alemanha e França, né, então após essa guerra até o início da Primeira Guerra Mundial, os franceses sempre diziam uns aos outros, ouviram uma frase comum: franceses, não esqueçam, ou nunca esqueçam. Ou seja, esse espírito de revanche aí, certo? E nós temos aqui o estopim da guerra, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, certo? Herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá? Aqui, gente, vai ocorrer um conflito de um projeto pan-germanista e pan-eslavista, certo? O projeto pan-germanista era um projeto liderado pela Alemanha de união de todos os povos germânicos no único território, formar um grande império germânico. Esse era o pan-germanismo. O pan-eslavismo era um projeto liderado pela Rússia de união de todos os povos eslavos, né, no único território. O problema é que o Francisco Ferdinando foi assassinado na Sérvia, né, na Sérvia. Parte do território da Sérvia era dominado pelo Império Austro-Húngaro, o Império Germânico. A Sérvia era um país eslavo. Então, o Francisco Ferdinando foi fazer uma viagem à Sérvia, dominada pelo Império Austro-Húngaro, para fazer uma visita diplomática, conquistar o coração do povo. Então, o grupo terrorista Mão Negra, que fazia parte da Sérvia livre, não dominada pelo Império Austro-Húngaro, realiza esse atentado terrorista contra o Francisco Ferdinando, né, na tentativa de impedir ele conquistar a simpatia, né, dessa parte da Sérvia que era dominada pelo Império Austro-Húngaro. Né? Então, quando ocorre o assassinato, o Império Austro-Húngaro vai responsabilizar a Sérvia livre pelo crime e vai declarar guerra a essa Sérvia livre, né? A Sérvia vai pedir socorro, a Sérvia, como é um país eslavo, vai pedir socorro à Rússia. A Rússia vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, que é o Império Germânico, vai pedir socorro para a Alemanha. E a Alemanha, que estava afim da guerra para mostrar que era uma superpotência, entra já atirando todo mundo, declara guerra à Inglaterra, França, Rússia, para a Primeira Guerra Mundial. É o estopim da guerra, é o motivo que eles queriam, é um pretexto que eles queriam para dar início à Primeira Guerra Mundial, ok? Bom, aí continuando aqui. Então, o estopim, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, em 28 de junho de 1914. O autor do crime foi Gavrilo Princip, participante do grupo nacionalista, o grupo terrorista Mão Negra. Né? Aqui você tem a foto, aqui, ó, o Gavrilo Princip, aqui, ó, no ato, né, a prisão de Gavrilo Princip após o assassinato do Francisco Ferdinando. Ok? Bom, os países estavam todos armados e preparados para guerrear. As potências reuniram-se em blocos. Era a preparação para um grande conflito. O mundo esperava uma guerra rápida, mas esta durou 4 anos e arruinou a Europa. Vamos por parte aqui então. Primeira coisa. Antes da guerra, dois blocos vão se formar. Primeiro, a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. E depois a Tríplice Aliança, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e tem materiais que colocam Império Turco-Otomano ou a Itália. Tá? Certo? Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano ou a Itália. Alguns colocam só Império Turco-Otomano porque visto que no meio da guerra a Itália troca de posição. Ok? Bom, então aí você tem aqui, ó, países da Tríplice Entente, o Império Britânico, que é a Inglaterra, França, o Império Russo, que fica na guerra até 1917, e os Estados Unidos, que entram na guerra a partir de 1917. E a Tríplice Aliança, as potências
centrais, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império, né, Turco-Otomano e entre aspas ali a Itália, porque no meio da guerra a Itália troca de posição, ok? Bom, aí aqui, deixa eu vir aqui um pouquinho para cima, certo? Nossa, parece que eu nunca tive infância, né? Vamos lá, faz tempo, hein, gente, que a gente não faz um agito na sala de aula, né? Podia agitar um pouquinho aqui, né? Né? Vamos lá. Peraí que eu já me perdi aqui, ó. Podia fazer um agito assim, ó. Né? Bom, chega de infantilidade, vamos continuar para a aula. Né? A Tríplice Aliança, então. A Tríplice Aliança são esses aqui, ó. Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália, tá vendo aqui, ó? As potências centrais. A Tríplice, a Tríplice Entente, né? O Império Britânico aqui, a França e a Rússia, certo? São os envolvidos e as nações que se mantiveram neutras aí, ok? Tá? Durante a guerra. Continuando. Então, a Primeira Guerra Mundial ocorreu de 28 de junho de 1914 a 11 de novembro de 1918. Né? Bom, as batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Vamos entender aqui, por isso a gente precisa voltar aqui. Ó, né? Primeiro se formou os blocos e antes da guerra, né, ó, as potências reuniram-se em blocos, né, ó, os países estavam armados e preparados para guerrear, e as potências reuniram-se em blocos. Esses blocos se formaram antes da guerra. E antes da guerra ocorreu a corrida armamentista. Entre 1870 a 1914 é conhecido na Europa como o período da Belle Époque, ou Bela Época, mas é também conhecido como o período da paz armada. Estava todo mundo em paz, mas todo mundo armado, se preparando para uma guerra. Então a Primeira Guerra Mundial não pegou ninguém desprevenido. Estavam todos armados até os dentes, estavam bem preparados. Tanto é ó, que eles esperavam uma guerra. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, a, as pessoas saíram nas ruas de cada país, saíram comemorando o início da guerra, porque era uma oportunidade de mostrar a superioridade do seu país e até a superioridade da sua raça. Né? Então eles esperavam que a guerra durava alguns meses, como né, algumas, né? Mas essa guerra durou 4 anos. E eles estavam brigando para quê? Qual que era o motivo principal dessa guerra? Mostrar qual era a superpotência da Europa e, consequentemente, a superpotência mundial. E nessa briga de ser a superpotência, todas se destruíram. Ok? Então vamos voltar aqui. Ó. Então, ó, as batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Por que se desenvolveram em trincheiras? Porque o mesmo poder bélico que tinha de um lado, certo? Ou seja, o mesmo poder bélico que tinha de um lado, tinha do outro. Então, quando começou a guerra, eles estavam equiparados. Certo? Eles estavam iguais em força bélica. Então, como eles estavam iguais, equiparados, então a estratégia foi as trincheiras. Por isso que a principal característica da Primeira Guerra Mundial é uma guerra de trincheiras, pelo seu poder equiparado. A Segunda Guerra Mundial terá trincheiras, mas não é a principal tática utilizada ali. Na Primeira Guerra Mundial, sim, pelo empate, pelo início igual da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, os soldados eles ficavam muitas vezes, né, centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de territórios, ou seja, morria-se milhares de pessoas para se conquistar metros de território. Morria de frio, morria de doenças, certo? Morria pelos ferimentos decorrentes da guerra, mas morria-se muito mais pelas condições precárias da trincheira do que propriamente pelo conflito, tá? Ó, a fome, a doença também eram inimigas desses guerreiros, né? Dos entrincheirados ali, ok? Bom, então, nas trincheiras, os soldados conviviam com ratos, parasitas, lama, pó, você imagina lama, frio europeu, né? Frio ou calor, conforme a estação do ano. Eram protegidos por grandes redes de arame farpado e por muitos homens armados com metralhadoras. Né? Começa até a questão de guerra química ali, jogar produtos químicos. Vejo que eles estão com máscaras aqui. Tá? Foi uma coisa cruel, certo? Tá? E aí, para terminar aqui, ó, esse primeiro vídeo, né? Então,
Os inimigos, o avanço dos inimigos era retardado pelo uso de arame farpado, as infantarias eram armadas com muitas metralhadoras, e a partir de 1915 os alemães começaram a usar gás tóxico, né? Como vocês viram na imagem ali. E a alimentação deles era feita à base de carne, vegetais, enlatados e biscoitos, certo, gente? Vamos finalizar esse primeiro vídeo aqui. Na próxima aula, então, a gente continua com o segundo vídeo, ok? Um abraço a todos, até o segundo vídeo. Tchau, tchau.